Bom dia. Aproveitar hoje também para falar sobre epigenética, né? O conceito de epigenética, né? Que está sendo bastante estudado em psiquiatria e em outras condições, tá? A epigenética seria mais ou menos assim, a gente tem o nosso DNA, nossos cromossomos, tá? Alguns são lidos, outros não. E alguns são quietinhos lá parados, tá? Dado uma situação adaptativa ao ambiente, tá? Se tu tem um ambiente estressante, tá? Aqueles determinados pontos podem ser traduzidos e outros podem ser desativados, né? Pela metilação, desmetilação, enfim, tá na moda falar sobre isso, né? E o que acontece, tá? Isso evolutivamente, tu tem uma suposição de que isso seria evolutivamente legal, tá? Então, tu ser uma pessoa mais defensiva e agressiva e a tua prole e os seus descendentes, porque um evento desses pode pular gerações, e percorrer gerações, ou mesmo pular elas, né, também. E a pessoa se tornar mais agressiva num ambiente bastante hostil, sendo que a agressividade, muitas vezes, quando bem utilizada, ela é estruturante, ela é delimitadora, né? E muitas vezes essa questão da agressividade, ela pode ser não desativada num ambiente, num país, numa situação onde tu não tá passando fome, onde tu não tá passando por guerra, nenhum evento traumático, nenhum desastre, entre outros, né? Tá, mas tudo isso é um pouquinho longe, assim, né? Vamos falar mais do dia a dia, né? Essa questão epigenética, né, o que pode mudar essa metilação, desmetilação, enfim, pode ser violência infantil, tá? Trabalho infantil, fome, desnutrição, tá? Desnutrição intraútero, medicação inadequada durante a gravidez, tá? Poderia ficar um dia inteiro falando isso, as palmadinhas na criança, tá? Tem estudos demonstrando, tá, que quem bate em criança, tá, faz a violência física na criança, tá? A criança tem um desenvolvimento anormal das amígdalas cerebrais e do hipocampo, deixando a pessoa mais impulsiva no futuro, mais agressiva e reativa, tá? Em função disso, né? E se tem uma explicação evolutiva para isso, né? Para essas pessoas ficarem assim. Mas convenhamos, a gente não vive mais na savana, onde qualquer animal podia nos matar, a gente não vive mais em épocas onde a gente tinha guerra de 10 em 10 anos, guerra valendo mesmo. Então, seria desadaptativo a gente viver numa situação de estresse constante, né? E por que a gente vive? Porque essas pessoas apanharam quando eram pequenas e o pior, tá? Foram abusadas sexualmente também, passaram fome, passaram humilhação, entre outros tipos de agressão, tá? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, parece tudo muito teórico, tá? Porque isso não tem uma repercussão só para aquela pessoa, mas para as gerações posteriores, para os seus filhos, netos, bisnetos e se vai, entende? Então, é muito importante a gente saber disso para que sejam tomadas atitudes, tá? Que inibam esse tipo de agressão, tá? E principalmente o abuso infantil que a gente vê o abuso sexual infantil que a gente vê na prática
acontecer muito, tá? E os problemas são inúmeros, né? Então, eu acho que isso é muito jogado para debaixo do pano, tá? No atual governo, enfim, na ideologia surreal, maluca, enfim. Eles têm um ódio muito grande pelo abusador, enfim, e nenhuma medida é tomada, entende? Parece mais uma acusação reativa, uma projeção, do que um cuidado genuíno e real pela criança que é abusada. Porque se fosse isso, eles iam estar cuidando do trabalho infantil, eles iam estar cuidando da escola, eles iam estar cuidando da educação. E o foco é o abusador, é isso. Tá, ainda assim, existem pessoas que têm o problema de, enfim, gostarem de pessoas mais jovens, né? Enfim, não estou entrando no mérito jurídico. Muitas dessas pessoas nunca fizeram nada. O pensar delas não é crime, entende? E eu acredito que elas não são monstros ou alguma coisa do tipo, justamente por elas nunca terem feito nada, apesar de terem vontade, entende? E muitas dessas pessoas foram abusadas também. Então, pensa no dilema dessas pessoas, pensa no sofrimento psíquico dessas pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que falar, tá? Mas, porém, quando uma pessoa, tá, que perversa, que tem desejo sexual não só por menores, mas por pacientes, enfim, e aquilo acaba acontecendo, passando o limite ético, legal e tudo, a pessoa é uma perversa, considero um tipo de perversão e uma conduta, um desvio de conduta antissocial, com certeza. Essa pessoa tem que ser freada, tá? Porque ela não vai simplesmente fazer isso com uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, mas com toda a geração dessas quatro, cinco pessoas que ela fez. Então essas pessoas têm que ser separadas, e não é minha função, não sou especialista em psiquiatria forense, etc. Mas eu acredito que tem que ser afastado da sociedade e o quanto antes, de uma maneira incisiva, até que se possa fazer alguma coisa, uma reabilitação séria, entende? E é isso. Só tentar para isso, por uma questão de política pública. E eu acho que é a função do psiquiatra também intervir e parar esse ciclo. Eu acho que era isso.